Hoje, dia 25 de setembro, estamos começando uma super mega blaster hiper edição do nosso Connect Rádio, edição 57, edição especial comemorativa do Dia Nacional do Rádio. Dia de bastante orgulho, bastante honra para toda essa, não somente geração, mas toda a população que gosta, é apaixonado, que vive, que trabalha, que prospera por conta do meio rádio. Lembrando, rádio já com 103 anos de radiodifusão aqui no Brasil, desde a sua primeira transmissão lá no dia 7 de setembro de 1922. De lá para cá muita coisa mudou. O rádio se auto-revolucionou por várias e várias oportunidades. Vamos tratar um pouquinho disso aqui na nossa manhã de hoje, mas também reprisar, reforçar alguns assuntos que nós já tratamos dentro do nosso Connect Rádio, que é de extrema importância. Eu sou o Felipe Rosa, tenho a honra, o privilégio, a oportunidade de mais uma semana estar aqui com vocês. Estava com saudade, inclusive, já tinha 2 semanas que nós não fazíamos o Connect Rádio e deixamos justamente esse compilado de informação para trazer na manhã de hoje, dia 25 de setembro, que inclusive, além de ser o Dia Nacional do Rádio, é um dia muito importante para mim, é dia do aniversário do meu filho, completando 3 anos, que inclusive, coincidentemente, né, no Dia Nacional do Rádio, e também é aniversário da nossa supervisora do Financeiro, a Daiane, da nossa equipe aqui do Financeiro. Então, Dai, parabéns aí, felicidades. Arthurzinho, meu filho, parabéns, felicidades. Para todo mundo que trabalha aí no meio rádio, parabéns, felicidades. Literalmente, hoje é um dia de comemoração, é um dia para aproveitarmos ao máximo todo esse nosso meio, todo esse nosso convívio, toda essa geração, todo mundo que convive e permeia o meio rádio. Literalmente, hoje é o dia para quebrar aquelas amarras, de fazer as pazes com o concorrente, com a outra emissora, ligar lá na programação e desejar feliz Dia Nacional do Rádio. É isso, essa é a nossa força, esse é o motim, então vamos utilizar o dia 25 de setembro para uma ocasião extremamente importante e única, né? Única. Antes de mais nada, para você que está nos assistindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, compartilhar, dar um like, isso é muito importante para que cada vez mais o algoritmo do YouTube possa impulsionar o nosso conteúdo. Lembrando, nós produzimos o Connect Rádio há quase 1 ano e meio, literalmente no orgânico, então a força que nós já temos dessa nossa comunidade, ela literalmente já está permeando e está ultrapassando também somente as nossas videochamadas aqui no Google Meet. Então você que inclusive não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, já tem mais de 100 emissoras participando ali dentro do nosso grupo do WhatsApp, basta escanear esse QR Code e venha fazer parte aí da nossa comunidade. Show de bola? Antes de mais nada, né, antes de passarmos aqui para a nossa temática, fazer o jabá rapidão aqui da Connect Mix, para você, emissora que ainda não é homologada pela nossa plataforma, é um procedimento super simples, basta você acessar o seu navegador, de preferência, digitar parceiros.connectmix.com, para quem já tem acesso, né, já quase 2.000 rádios aí com acesso na plataforma da Connect Mix, basta colocar o seu login, a senha e faz o acesso. Para quem está novo, quem está chegando agora, para uma nova emissora, para quem começou a trabalhar em uma emissora, clica no botão nova emissora, preenche o cadastro, faz ali a conclusão do nosso formulário, que no mais tardar no dia seguinte, seu acesso já estará disponibilizado dentro da nossa plataforma. Fechado? Lembrando, essa plataforma ela foi relançada, né, no ano passado, justamente trazendo novas funcionalidades, novas features, justamente para atender a demanda de quem lida diariamente com rádio. Então, mais uma vez, agradecer imensamente aí as mais de 2.000 rádios que fazem acesso contínuo dentro da nossa plataforma, mas tem espaço para mais, né? Então, você, emissora de rádio, que ainda não faz parte da plataforma da Connect Mix, que ainda não é uma rádio homologada, não perca tempo. Lembrando, na nossa plataforma, vocês conseguem fazer monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana, suporte em horário comercial, relatório das campanhas ativas, relatório de todas as execuções musicais, o que ajuda bastante vocês aí a fazer os relatórios do ECAD, fazer os relatórios daquelas parcerias aí com os artistas, com as bandas, com as gravadoras, assim como também o acompanhamento
dentro do nosso mapa de conferência. Sabe aquela campanha que está sendo auditada dentro da sua emissora? É dentro do nosso mapa de conferência que em tempo real vocês conseguem analisar tudo que está indo para o ar. Inclusive, agora notícia em primeira mão para vocês. Primeira mão. Como tem 2 semanas que nós não estávamos fazendo o Connect Rádio, pela primeira vez estamos anunciando isso, né? Oficialmente, o monitoramento das campanhas publicitárias da Connect Mix já está acontecendo em tempo real e isso já fica atualizado em tempo real para você, emissora de rádio, dentro da nossa plataforma. Não sei se vocês se recordam, mas na tela de vocês tinha assim um delay de 2 horas para um reprocessamento das informações e trazer com bastante assertividade os dados. Agora não mais. Agora, no nosso mapa de conferência, vocês já conseguem visualizar todos os pontos em tempo real. E, inclusive, aquele mesmo mapa do Brasil, que comumente vocês já conhecem, que a Connect Mix utiliza no mercado musical, que é amplamente famoso, conhecido, já passou em várias programações, inclusive de nível nacional, no Globo Repórter, por exemplo, né, uma vez visitando os escritórios ali da Workshows, mostraram, né, o mapa do Brasil e os mapas de cada um dos estados tocando as músicas dos artistas. Agora, isso também já é existente no mercado publicitário. Lançamos isso na semana passada, em comemoração à Semana do Cliente, e para você, emissora de rádio, agora sim, atualização em tempo real de todas as campanhas publicitárias que estão sendo auditadas dentro da sua plataforma. Ainda mais, acesso aos principais lançamentos musicais da semana, download de materiais tanto do meio musical quanto no meio publicitário, acesso aos nossos Connect Apps, que é o nosso ecossistema de aplicativos da Connect Mix e de empresas parceiras, para dar um modo turbo dentro da plataforma, além de mais conteúdos e palestras. E tudo isso, mais uma vez, chupa concorrência. A Connect Mix não cobra nenhum centavo. Você, emissora de rádio, você, radiodifusor, que está participando aqui com a gente, que ainda não é homologado, não tem motivos para não ser uma rádio homologada da Connect Mix. Agora, motivos para ser, com toda certeza. Garantia, confiabilidade, segurança, transparência e, digo mais, aumento de receita. E quem tiver interessado em saber um pouco mais sobre os nossos projetos para aumentar a receita da sua emissora de rádio, chama lá no privado. Quem já faz parte do nosso grupo do WhatsApp tem o meu contato pessoal. Então tá lá, Felipe Rosa, DDD 34, pode me chamar. Me coloco inteiramente à disposição de vocês para poder apresentar esses novos projetos. E muito em breve vamos apresentar aqui também dentro do Connect Rádio. Para quem já faz parte da comunidade, tem acesso ao meu número, pode me chamar que eu explico ali no tintim por tintim. Fechado? Então é isso. Você que não é homologado, é um procedimento muito simples, basta acessar a nossa plataforma, fazer o cadastro da sua rádio, e é muito importante também fazer a atualização do nosso aplicativo aí na sua rádio. Para fazer isso é muito simples, basta acessar esse site, bit.ly/agenda-cmix, ou então escanear esse QR Code, onde vocês vão ter acesso à agenda do nosso técnico, o qual vai fazer um acesso remoto na sua emissora e fazer o processo de atualização do nosso aplicativo. Que aplicativo é esse, Felipe? É o nosso cmix. E o cmix nada mais é do que mais uma redundância para o streaming da sua emissora, o que traz mais segurança e mais confiabilidade para os dados que estão sendo analisados da sua rádio. É um procedimento super simples, leva menos de 15 minutos, e agora, nessa nossa última atualização do cmix, uma vez instalado, né, a última versão na sua emissora, você não vai mais precisar fazer o processo de atualização, a não ser que, né, troque de máquina, faça um processo de formatação ali no computador, mas para as novas versões do nosso cmix, o nosso aplicativo ele automaticamente já se atualiza dentro da sua máquina. Relembrando, ele traz uma redundância a mais para o sinal do seu streaming. Lembrando, né, o streaming de boa parte das rádios do Brasil são streamings até mesmo tidos como profissionais, mas sabe aquele streaming baratinho? Que ali a gente vai lá e compra simplesmente porque tem que colocar o streaming no site da rádio? Muitas das vezes esse streaming oscila, ele fica fora do ar, a empresa faz uma manutenção, às vezes não é nenhuma empresa brasileira, e vai fazer uma manutenção no horário comercial, no horário do Brasil, e a sua programação fica fora do ar. E aí sim, com toda certeza, vai dar problema dentro da auditagem das suas campanhas. Tendo o nosso aplicativo, com toda certeza, é uma segurança, é uma redundância a mais para que as suas campanhas sejam analisadas de modo coerente. Fechado? Então não se esqueça, escaneie esse QR Code, selecione o melhor dia, o melhor horário, e o nosso técnico vai ter a oportunidade aí de fazer a atualização desse aplicativo dentro da sua emissora.
ok? Agora sim, sem muitas delongas, partindo para a nossa temática especial do Dia Nacional do Rádio, que inclusive eu fiz questão de colocar dentro do nosso material, porque boa parte das pessoas acabam desconhecendo, né? Ah, mas como assim? Por que dia 25 de setembro é comemorado o Dia Nacional do Rádio? Sendo que o Dia Mundial do Rádio, que é o dia mais conhecido, não é o dia 25 de setembro. Ah, isso é uma particularidade do Brasil? Sim, é uma data do Brasil, que inclusive neste ano foi literalmente homologado. 25 de setembro é o Dia Nacional do Rádio, tá? O Dia Mundial do Rádio, também conhecido, né, no dia 13 de fevereiro, mês do meu aniversário, lá sim é a data comemorativa em todas as nações. Mas aqui no Brasil, nós temos um carinho imenso por essa data, até mesmo porque é a data de nascimento do Roquete Pinto, que nada mais é do que considerado o pai do radiodifusão aqui no Brasil. Não foi ele quem inventou o rádio. Não, ele não era um cientista. Mas sim, ele foi fundador da Rádio Sociedade, que atualmente é a Rádio MEC, que foi uma das primeiras transmissões de rádio aqui do Brasil. E lá atrás, o Roquete Pinto, ele trouxe o viés do rádio, como, inclusive, eu fiz questão de colocar a visão dele. O rádio como a escola dos que não tinham acesso a ela. O rádio, literalmente, ele nasceu aqui no Brasil com esse propósito, de trazer informação, de levar, inclusive, a educação para as pessoas que não tinham esse acesso. Não tão à toa, a Rádio Sociedade, hoje é a Rádio MEC. Né? Então, literalmente, não tinha uma escolha por definir, né, a data de nascimento do Roquete Pinto como, literalmente, a data de comemoração do Dia Nacional do Rádio. Então, é um motivo de muito orgulho, tanto para vocês, né, que trabalham todos os dias fazendo rádio, do lado de cá para a Connect Mix, monitorando e trabalhando em parceria com o rádio. É uma data extremamente importante, e que muitas das vezes ela não é comemorada da forma a qual deveria ser, né? Muitas das vezes a gente sempre comemora lá o dia 13 de fevereiro, Dia Mundial do Rádio, tem muita mídia se falando sobre isso, mas se vocês procurarem dentro do YouTube, por exemplo, não tem um conteúdo exclusivo sobre o Dia Nacional do Rádio, falando e abordando exclusivamente sobre isso. E quando eu falo conteúdo, um conteúdo massivo, que consegue trazer dados, que consegue trazer informação, muitas das vezes está contando a história do rádio no Brasil, e está tudo certo. É muito importante balizarmos pelo histórico do rádio, mas tão importante quanto isso é analisarmos o que está acontecendo nesse exato momento com as emissoras de rádio no Brasil, o que está acontecendo lá fora e como a sua rádio pode se posicionar agora. Eu não estou dizendo posicionamento para a semana que vem, para o mês que vem, para o ano que vem, não. É como a sua emissora pode se posicionar de forma diferente hoje para performar ainda hoje. Então, fiquem ligadinhos no nosso conteúdo de hoje, que nós vamos abordar bastante sobre isso, certo? Então, reforçando mais uma vez, inclusive, esse ano de 2025 passa a ser extremamente importante, né, para essa comemoração do Dia Nacional do Rádio, o qual, de fato, neste ano passou a ser reconhecido o dia 25 de setembro como o Dia Nacional do Rádio. Tá? E a nossa grande missão no dia de hoje é transformar essa celebração em uma ação concreta. Então, para todas as emissoras que estão participando, que estão nos assistindo, tanto aqui ao vivo, dentro do Google Meet, mas como as que estão nos assistindo também na nossa transmissão no YouTube, precisamos sair de hoje com uma missão muito clara e, consecutivamente, um plano de ação já definido e alinhado para poder transformar ainda mais a sua emissora. Fechado? Está passando da hora de, literalmente, ocuparmos o nosso espaço, comunicar o nosso devido valor e traduzir isso em resultado para o mercado. O mercado, ele quer enxergar resultado. Foi-se o tempo que 100% das campanhas era basicamente branding, reforço de marca. Hoje não mais. A maior parte das campanhas, não só lá fora, mas como no Brasil, já se espera obter o famoso ROI, retorno obtido sobre o investimento. Se coloca R$100 na sua rádio, se coloca R$1.000 na sua rádio, ele quer ter um retorno acima do valor investido, com toda certeza, porque senão ele está tendo prejuízo. Ele está investindo e o retorno não é enxergado. E aí, até para começarmos essa nossa manhã de hoje, temos alguns números que, de fato, eles nos faz
nos fazem orgulhar desse segmento. Inclusive, de modo recente, há 3 semanas atrás, apresentando aqui para vocês o Inside Audio 2025, 91% dos brasileiros têm contato com plataformas de áudio por pelo menos uma vez ao longo dos últimos 30 dias. Nós estamos falando de rádio, nós estamos falando de streaming, nós estamos falando de música, consumo de música no geral, assim como os podcasts. E quando nós analisamos especificamente o mercado rádio, a pesquisa recente da Cantar Ibope aponta que 79% da população nas 13 macro-regiões metropolitanas aqui no Brasil consomem rádio. É um número relevante, que sim, comentamos lá atrás, percentualmente ele vem caindo, e inclusive a taxa de consumo de rádio percentualmente também está caindo, e fica aqui um alerta, não porque esse percentual está caindo, é que cada vez mais a comunicação ela está sendo fragmentada. O seu ouvinte, que há 10 anos atrás ele só escutava a sua emissora, hoje, além de escutar a sua emissora, ele também tem que ter tempo para entrar nas redes sociais. Ele tem que ter tempo para poder assistir um conteúdo no YouTube. Ele tem que ter tempo para escutar e assistir, inclusive, o canal de podcast que ele mais gosta, que ele mais prefere. Então, cada vez mais, a gente não... Isso é perceptível. É chover no molhado, tentar explicar para vocês que a mídia, literalmente, ela está sendo cada vez mais fragmentada. E cada vez mais ela irá fragmentar. É insanidade tentar brigar contra isso. Literalmente, é insanidade. Então, a sua emissora, ao invés de se preocupar somente com, mas percentualmente o rádio ele está caindo. Espera. O consumo de dial, ele está sendo fragmentado. O consumo do streaming de 10 anos atrás, ele também está sendo fragmentado. E, inclusive, enxergamos, assim como nunca, o consumo de rádio aumentando estrondosamente, quase que dobrando nas redes sociais. Coisa que há 5 anos atrás era praticamente impensável. Imaginar que uma pessoa... Por que eu vou entrar no Instagram para ver um conteúdo de uma emissora de rádio? Sendo que no Instagram eu tenho o Whindersson Nunes, eu tenho vários outros influenciadores, produtores de conteúdo, independentemente de qual seja o segmento. Por motivos óbvios também, basta pensarmos que em nível regional, a sua emissora, sem sombra de dúvidas, é uma das maiores marcas dentro da região. Concordam comigo? Se a sua marca ela é forte, por trás, com toda certeza, tem um ser humano, uma equipe por trás. E por muitas das vezes, o radialista da sua emissora é uma das pessoas mais influentes dentro da sua comunidade. E essa pessoa tem uma probabilidade de fazer bastante sucesso dentro das redes sociais. Então, mais uma vez, por motivos óbvios, o consumo do rádio, assim como era há 10, 20, 100 anos atrás, ele mudou. Assim como o consumo de rádio daqui 10 anos será diferente do qual estamos agora em 2025. Repito, insanidade é pensarmos que a taxa de consumo de rádio vai aumentar estrondosamente, o rádio vai ultrapassar as redes sociais, lembrando que a sua rádio é como se fosse um canal lá dentro do YouTube. A sua rádio é como se fosse um perfil dentro do Instagram. É mais uma produção de conteúdo. Mas sabe o que diferencia a sua emissora de vários outros produtores de conteúdo? É que a sua emissora, literalmente, ela é um conglomerado de produção de conteúdo. Tem material jornalístico, tem material de entretenimento, tem material musical, tem inclusive as promoções, os sorteios, tem toda essa dinâmica que dificilmente um influenciador digital ele vai conseguir obter. Até mesmo porque, muitas das vezes, o influenciador digital ele é sozinho. Literalmente é um empreendedor solo, diferentemente de uma emissora de rádio que tem dezenas, em algumas centenas de colaboradores. E aí, consecutivamente, é um time, um exército, literalmente pensando em prol de uma comunicação assertiva. Então, inclusive, reforço, a probabilidade de um conteúdo da sua emissora ter bastante assertividade dentro das redes sociais é muito maior do que simplesmente uma pessoa que nunca trabalhou com comunicação e começar a se comunicar. Mas reforço, não é porque a sua emissora tem nome,
tem marca, tem toda a credibilidade, que isso é sinônimo de que vai fazer sucesso. O sucesso, inclusive, é algo que precisa ser amplamente estudado, mas, analisando numericamente, vocês estão com a faca e o queijo para poder cada vez mais aproveitar, inclusive, essa fragmentação da comunicação como um todo. Isso está acontecendo no geral, tá? A performance das redes sociais, lembrando, quando nós falamos redes sociais, tem muita gente que só imagina, por exemplo, o Facebook, ou somente o Instagram, ou somente o TikTok. Gente, tudo isso é rede social. Inclusive, existem milhares de redes sociais ativas neste exato momento. Tem mais rede social hoje, tem mais, inclusive, mais uma vez, insanidade a gente querer correr contra a maré. Muito pelo contrário, devemos surfar a onda e aproveitar essas oportunidades. Inclusive, reforcei dentro do Inside Audio 2025, analisando aqui dentro do nosso Connect Rádio, que a região de Campinas foi a região que percentualmente teve aumento, né? Um aumento significativo do consumo de rádio. Mas, ainda assim, em todas as outras regiões metropolitanas, ainda estamos num nível bastante assertivo e muito à frente, inclusive, em consumo de horas, comparado com várias outras plataformas de comunicação, ok? Para quem consome rádio hoje, aponta-se que, isso pela Cantar Ibope, tá, pessoal? 60% está consumindo rádio para poder extrair informações, 54% justamente por conta da emoção, a conexão emocional que está presente no rádio, isso aí é imbatível, 36% pela diversão e entretenimento diário e 29% companhia, ou seja, uma presença constante. Eu lembro que lá no relatório do Inside Audio 25, eu até comentei com vocês, por muitas das vezes, nós sempre pautamos, né, o rádio como companhia, o rádio como companhia. Sim, o rádio é companhia, mas o rádio não é somente companhia. O rádio, ele traz, além da credibilidade, além da confiabilidade, ele provoca emoção, ele provoca a diversão e, consecutivamente, e é o pilar o qual nós precisamos melhor trabalhar, a informação. Em períodos de desinformação, o rádio cresceu estrondosamente em confiabilidade. Isso literalmente passa a ser uma marca registrada no rádio. Só que simplesmente falar que o rádio é um meio confiável, que o rádio é um meio tradicional, não vai levar a sua emissora para o próximo nível. Não vai subir o próximo estágio. Não vai. Porque se fosse, já teria, né? Porque já há vários anos nós enxergamos aí grandes comunidades, grandes emissoras, grandes portais, divulgando, mas o ROI disso, ele é muito baixo. Agora, a partir do momento que a gente atrela que a confiabilidade do rádio te traz uma audiência estratégica, opa, aí nós estamos começando a falar a voz do nosso cliente. E aí, quando eu falo nosso cliente, o cliente de vocês também é cliente da Connect Mix. Quem está anunciando no rádio é seu cliente. Seu cliente não é ouvinte. O seu cliente é quem anuncia, é quem coloca dinheiro dentro da sua emissora. As agências, inclusive os representantes de mídia fazendo essa ponte, fazendo essa conexão. O próprio anunciante, que inclusive no interior isso é muito mais comum, né? A mídia local ela é muito mais forte do que uma mídia nacional. E aí, consecutivamente, aquele supermercado ali da esquina, a farmácia do Zequinha, sim, esse é o seu cliente. Esses são o perfil, né, ideal dos seus clientes. Mas lembrem-se, a forma de cativar cada vez mais o seu cliente é levando em consideração o retorno que ele pode se obter em associar a marca lá da farmácia do Zequinha com a rádio da Mariazinha, a rádio do Joãozinho. Não somente pela marca, mas pelo público, pela audiência que é alcançada. E que pode ser a audiência fundamental para o sucesso lá para a farmácia do Zequinha. E muito além disso, a quantidade, o número médio de pessoas que estão ligados na sua emissora, isso é um ponto decisivo para começar a construir um funil. Falamos e pautamos sobre isso dentro do Connect Rádio por umas 4 ou 5 oportunidades. Então, não vou ser redundante, não vou chover
numa olhada aqui com vocês. Mas reforço, isso é importante. Saber e entender, compreender sobre funil é algo hoje, literalmente, obrigatório para quem trabalha com comunicação. Digo mais, não para se comunicar, mas saber vender a comunicação. O funil é o básico. Ah, mas eu não entendo, não conheço sobre funil. Tem pelo menos umas 5 horas de conteúdo falando sobre funis de vendas para emissoras de rádio dentro do nosso Connect Rádio, de graça. Vocês não vão pagar um centavo para poder ter acesso a esse conteúdo. Lembrando, né? Todos os nossos conteúdos do Connect Rádio ficam salvos aqui dentro da nossa playlist, ok? Continuando. Trouxemos lá do Inside Audio 2025 e eu fiz questão de trazer algumas regiões aqui para fazermos análise. Por exemplo, Belo Horizonte, a grande BH, hoje é a região metropolitana com percentualmente o maior consumo de rádio no Brasil, 87%. Logo na sequência vem Porto Alegre e Goiânia. E na cola temos Florianópolis, Fortaleza, Curitiba. São regiões estrategicamente como um alto potencial de consumo de rádio. Não, e quando eu falo a região, eu não estou falando de Belo Horizonte, mas todo o seu entorno. Assim como Porto Alegre. Eu não estou falando somente de Porto Alegre, todo o entorno. Eu não estou falando somente de Goiânia, todo o seu entorno. E aqui mora a oportunidade. Na sua cidade, no interior, que às vezes não se tem uma pesquisa lá da Cantar Ibope e que possivelmente, às vezes a sua rádio, a sua emissora, o conglomerado da sua região não tem um orçamento suficiente para poder pagar um estudo de mercado. É importante ter um estudo de mercado, gente, é importantíssimo. Mas se não tem, é zero oportunidade, a gente precisa começar a analisar o que está acontecendo no nosso entorno, nas regiões mais próximas. E, principalmente, conversar com quem escuta a rádio. Entrou no Uber? Conversa com o Uber. Está no supermercado? Conversa lá com o operador de caixa, que possivelmente o rádio está ligado ali 24 horas por dia. Visite os seus ouvintes, a sua audiência. Interajam não somente no dial, interajam não somente nas redes sociais. Tenham essa proximidade. Se na sua cidade, na sua região, não tem uma pesquisa de mercado, faça a sua própria pesquisa. E aí, quando eu falo pesquisa, não quer dizer que os números que você foi lá, sem nenhuma técnica, né, para isso, nenhum estudo para isso, nenhuma equipe qualificada para realizar essa pesquisa, você também não vai sair colocando, minha rádio é a número 1, porque eu falei com fulano, ciclano, beltrano, eles falaram que a minha rádio é a número 1. Não, tem toda uma estratégia, né, e tem toda uma didática justamente para poder se fazer uma pesquisa de mercado. Mas, tem uma expressão lá, como é que é? Em terra de cego, quem tem um olho é rei, né? Quem é caolho é rei. Então, para quem não tem informação, não fique somente na desinformação. Procure um mínimo da informação para poder, inclusive, enxergar o que as pessoas querem consumir dentro da sua emissora. E, inclusive, aproveitem essa oportunidade para poder entender do seu ouvinte quais perfis de comerciais que eles gostam, que eles acham interessantes e que, literalmente, possam provocar neles uma sensação de posso comprar esse produto, posso contratar esse serviço. Porque a partir desse viés vocês conseguem chegar para o seu futuro cliente, lá para a farmácia do Zequinha, e chegar, Zequinha, olha, a nossa rádio tem um perfil A, B, C, D, e quando eu falo A, B, C, D, não são as classes, tá? Porque comumente a gente atrela isso, né? A gente sempre fala ali do rádio como, a minha emissora, ela tá no perfil ali A, B, C, D, X, Y, Z. E por muitas e muitas das vezes isso não tem valor. E não traz garantia quase que nenhuma desse processo. Quase que nenhuma. E reforço mais uma vez, isso é importante, ter esse entendimento do que está acontecendo ali com o meio rádio dentro da sua região é a garantia de que, possivelmente, você terá dados e informações estratégicas no momento de negociação junto ao seu futuro cliente. Eu vi que deu uma falha aqui na minha câmera, eu fiz questão aqui de dar uma reiniciada aqui para vocês. Certo? Continuando. O rádio que evolui
do dial ao digital. Falamos, pautamos muito sobre isso e ainda muitas e muitas emissoras de rádio perdem a oportunidade de criar essa conexão direta com o mercado. E quando eu digo direta, é justamente não depender somente do dial. É fazer o seu formato de distribuição de conteúdo também em outros formatos. Isso vai trazer cada vez mais penetração da sua rádio. E, inclusive, citamos sobre o RDS em um dos Connect Rádios, isso já tem mais de ano, e, inclusive, tem-se uma pesquisa lá dentro do portal do Tudo Rádio, que, inclusive, todas as vezes que eu olho essa pesquisa, eu fico incrédulo com as respostas, onde a maior parte das rádios, elas não enxergam valor para o RDS, que é literalmente a gente conseguir transmitir informações, né? O cara tá ouvindo o rádio ali do carro e aparece o nome da sua rádio, pode aparecer uma promoção, o número do WhatsApp da rádio, né? Muitas das vezes nós perdemos essa oportunidade. Acho que eu vou ter que colocar outra câmera aqui para vocês, porque para mim está falhando bastante. Mas, dando continuidade, então, estava comentando, eu fico incrédulo ali com essa pesquisa do RDS, porque a maior parte das rádios, elas afirmam que não enxergam valor no RDS. E o RDS, um negócio básico, né, gente? Um negócio básico. E que, inclusive, é barato. Vocês conseguem vender promoções dentro do RDS. Colocar, por exemplo, uma promoção da farmácia do Zequinha. Já imaginou? Além do spot da farmácia do Zequinha, você chega para o Zequinha e fala assim, Zequinha, olha, todos os veículos que estiverem conectados aqui na nossa rádio, na Rádio A, quando estiver passando a propaganda ali, né, o spot do Zequinha, o jingle do Zequinha, no nosso RDS, e ele não vai saber o que é isso, mas você mostra. Ó, aqui, ó, nesse nosso equipamento, nós vamos colocar o WhatsApp da sua farmácia. E, inclusive, se você quiser, a gente coloca lá, ó, de pirona promoção X reais. Eu tenho certeza que o Zequinha vai te pagar 10, 20, 30, quem sabe 40% a mais para poder levar esse nível de informação para a sua audiência. Porque a sua audiência é o cliente da farmácia do Zequinha. E é um negócio simples, básico, e que, mesmo sendo básico, é muito pouco explorado aqui no Brasil. Nas grandes capitais, isso é quase via de regra. Nas grandes capitais, reforço, isso é quase via de regra. Uma emissora que não explora o RDS está deixando dinheiro sobre a mesa. E digo mais, além das rádios não explorarem esse perfil de conteúdo de nível comercial, não quer explorar nível comercial, no mínimo, faça o reforço de marca da sua emissora. No mínimo, coloque o nome da sua rádio, coloque o WhatsApp da sua rádio. Mas, faça o convite. Entrem lá no portal do rádio e observem o pleno descaso que, pelo menos dentro daquela pesquisa, as emissoras de rádio estão fazendo com um negócio que não é a última bolacha do pacote, não é a última revolução tecnológica do rádio, mas que pode colocar dinheiro dentro da sua emissora, com investimento pequeno. Agora, quem não toma iniciativa nem minimamente para poder anunciar isso ao mercado é por motivos óbvios, né? Vai fazer o investimento e vai virar... Aí não é investimento, né? Literalmente vai estar rasgando dinheiro. Comprou um RDS, colocou no ar ali, mas não monetizou. Aí é rasgar dinheiro mesmo, né? Literalmente é rasgar dinheiro. E tem emissora que tem RDS e que não utiliza o RDS. Aí é torrar o dinheiro. Né? Nem é jogar dinheiro fora. É torrar o dinheiro, é ver o dinheiro literalmente virar fumaça na nossa frente. Certo? Já falamos dentro de vários Connect Rádios, criar esse mix de conexão do seu dial com o aplicativo da sua rádio, com a rede social da sua rádio, com o portal, com o blog da sua emissora. Então, para quem não está fazendo isso, mais uma vez, está perdendo a oportunidade de criar não somente novos formatos de comunicação, mas também novos formatos de
comercializar os seus espaços publicitários, tá? Do mito ao dado, o rádio que performa. Trouxemos em outras oportunidades aqui dentro do Connect Rádio, abordando um pouco sobre a percepção sobre o rádio. O rádio não é o meio de comunicação que mais fatura, né? Hoje o rádio representa de 3 a 4% do share da publicidade aqui no Brasil. Entretanto, o rádio é tido como o segundo meio que mais se pode extrair retorno sobre o investimento. E por que disso? Porque o rádio ele tem uma alta retenção. O rádio ele consegue, inclusive, fazer uma distribuição personalizada de conteúdo, inclusive de modo regional. Muitas emissoras acabam não explorando essa oportunidade, mas as que exploram são novos e novos canais de comercialização. Sempre trouxe, e vou reforçar com vocês, a Jovem Pan é um dos grandes exemplos. Uma emissora de rádio que passou a fazer conteúdo em TV aberta, que passou a fazer conteúdo no YouTube, que tem o seu próprio aplicativo e que, de nível regional, tem comunicação assertiva para aquela determinada região e que ainda explora os seus blogs, que cria os seus canais ali de podcasts interno. E a sua emissora, não porque ela tem baixo orçamento, que ela não consegue fazer isso. Ela consegue. É óbvio que não na mesma estrutura, não na mesma condição, mas feito é melhor do que perfeito. Porque muitas das vezes, em busca da perfeição, em busca de só criar, de só iniciar algo quando estiver 100%, muitas das vezes a gente não inicia os projetos. Muitas das vezes isso é o que acontece. E o melhor dos cenários é olharmos para trás e ver a evolução. O quanto estamos melhorando na nossa comunicação, na assertividade, de novos e novos canais que podem surgir por meio da sua emissora. O rádio ele é um meio com bastante engajamento, mas ainda assim o rádio ele fica na vice-lanterna pelo reconhecimento sobre o ROI. E é por isso que as redes sociais, e gente, reforço mais uma vez, insanidade é querer desmentir isso. E eu vejo tanta gente no meio da publicidade, de rádio, que fica querendo bater nas redes sociais, que a rede social não funciona, que a rede social é coisa para jovem, que a rede social é para quem não conhece rádio. Gente, é a verdade, mas não adianta simplesmente ficarmos nessa máxima. Se não trouxermos facilidade para esses jovens, se não trouxermos principalmente dados, porque o rádio, muitas das vezes, e reforço, na pesquisa, uma pesquisa recente, aponta-se que o rádio ele fica na vice-lanterna sobre a percepção sobre o ROI. Ou seja, o rádio, literalmente, ele está na vice-lanterna como canais para se comprar mídia. Essa é a verdade nua e crua, não dá para brigar contra isso. Agora, não é que a gente não vai brigar, que nós estamos na vice-lanterna, não adianta brigar, essa pesquisa é furada, essa pesquisa está errada. Não, gente, a pesquisa está aí, é de amplo conhecimento, os grandes meios publicitários, eles conhecem sobre isso. E qual deveria, e a Connect Mix, por muitas das vezes, bate nessa tecla aqui dentro do Connect Rádio. Utilizem os dados como força para poder trazer realmente o rádio para o lugar o qual ele merece. E não simplesmente brigar com as redes sociais, mas mostrar que o rádio ele pode, e inclusive é tão efetivo quanto as redes sociais. Mas isso não pode ser na falácia. Não pode ser na falácia. Menos de 5% das campanhas operadas em rádio são campanhas auditadas. Acho que eu posso falar bosta no YouTube, né? Olha que bosta. Olha que bosta. Menos de 5% das campanhas de rádio no Brasil são auditadas. Mais uma vez, olha que bosta. Todas as campanhas digitais, elas são auditadas. Mas aí é o Mark Zuckerberg que está auditando. Que seja, mas é auditado. Tem um relatório. Você consegue acompanhar o que está acontecendo dentro da campanha em tempo real. E olha o mais legal disso. A Connect Mix está no mercado há 13 anos, batalhando, brigando para cada vez mais aumentar esse share do processo de monitoramento e de auditagem das campanhas de rádio. E muitas das vezes a informação ela não chega no interior. E aí, emissoras de rádio, conto com a colaboração de vocês.
Todos os clientes que estão dentro da sua emissora, eles deveriam reconhecer a importância de se monitorar uma campanha. Isso vai trazer mais credibilidade para a sua rádio. Como assim, Felipe? Você vai trazer credibilidade para a minha rádio? Ué, porque é muito simples. Imagina o seu cliente, que eu sei, que pode estar anunciando na sua rádio, também na rádio do concorrente, porque ele quer pegar o máximo possível de pessoas dentro da sua cidade, dentro da sua região. Imagina o seu cliente pegar um relatório e ele ter na cara, assim, ó, na cara. A minha rádio entrega mais do que a rádio concorrente. E aí nós não estamos falando de uma pesquisa, nós estamos falando de um dado concreto. Uma empresa terceirizada, auditando os processos da sua emissora, as veiculações da sua emissora, citação, spot, testemunhal, sinal de fumaça, correio elegante, tudo que a sua rádio aí quiser fazer, pode ter certeza que a gente vai se adaptar do lado de cá para poder fazer o monitoramento, para provar a excelência da sua rádio. No mercado musical isso é muito comum, né? Quando um artista começa a veicular música na sua rádio, você, radiodifusor, chega no artista e fala, ó, somos homologados pela Connect Mix. Pode ficar despreocupado, sua música vai para o ar e você consegue conferir em tempo real. Mais uma vez, muito obrigado, emissoras aí de todo o Brasil que realmente fazem esse reforço da nossa marca. Modéstia à parte, vocês é quem fazem a nossa marca ser referência no monitoramento musical no Brasil. Contamos com a colaboração de vocês para trazermos isso para o mercado da publicidade também, fazer esse reforço, o quão importante é saber a performance da sua campanha. Preguem isso para os seus clientes. Isso vai trazer mais excelência para a sua emissora. Tanto para o diretor, tanto para o proprietário, tanto para o OPEC, que inclusive muitas das vezes, se tem OPEC nos assistindo, um forte abraço para vocês. Muitas das vezes a OPEC fica acostumado a intermediar todos aqueles e-mails de comprovante de veiculação da Connect Mix, tudo mais ali que acontece, notificação em WhatsApp. Pessoal, a Connect Mix faz isso justamente para dar a oportunidade da sua emissora poder provar, olha, não, esse material ele foi veiculado, eu tive uma falha no meu stream, mas está aqui, ó, olha o comprovante de veiculação. E não basta simplesmente mandar o PDF, né, gente? Não basta mandar simplesmente o PDF. Precisa mandar o áudio de censura. Inclusive, tem até uma máxima aqui na Connect Mix, né, na equipe de checking, que no PDF não tem como escutar áudio, né? Não dá para ouvir PDF. Então, reforço, usem a nossa... Lembrando, de graça, gente, usem a nossa plataforma ao favor da sua emissora. Então, não é porque hoje nós estamos aqui no Dia Mundial, no Dia Nacional do Rádio, que às vezes quem está chegando agora vai imaginar que a Connect Mix está colocando uma condição especial para vocês por conta de uma comemoração. Não, é assim desde todo sempre. É assim desde todo sempre. E partindo aqui já para os nossos finais, analisando os nossos dados, né? Agora um dado recente, pelo Sempre E-mails 2025. No primeiro semestre de 2025, a publicidade no Brasil cresceu 12,52%, simbolizando 11,93 bilhões de reais. Publicidade. E daqui a pouco tem gente que está pensando assim, ué, mas o rádio está faturando demais, 11 bilhões, quase 12 bi no primeiro semestre? Gente, isso é publicidade. Somente as agências que são credenciadas pelo SEMP, ou seja, são menos de 300 agências, ou seja, isso é uma realidade, sim, das grandes campanhas governamentais. Mas eu sempre falo, né? Eu gosto sempre de trazer bater nessa tecla. Hoje no Brasil temos muito pouco estudo sobre o rádio. Muito pouco. Comparado com outras grandes nações, é óbvio, né, pessoal? Mas vale ressaltar, o Brasil é a quinta maior potência em publicidade no mundo. No mundo. O Brasil é um dos berços do rádio. Inclusive, nós batemos e falamos, né, que o rádio nasceu, o rádio foi criado aqui no Brasil. Foi um padre nosso que inventou o rádio, e há controvérsias, né? Mas essa mídia, ela está fragmentada, e boa parte disso, mais de 50%, está na região sudeste. Está na região sudeste. Mais de 2 bi está alocado somente na região sudeste.
E aí depois viemos ali com 563 milhões na região Nordeste, 442 milhões na região Sul, mais 335 milhões na região Centro-Oeste e 128 milhões ali alocados no Norte. Então é a mídia que está fragmentada, mas concordam comigo que ela ainda está muito massificada dentro da região Sudeste? E se nós formos analisar essa região Sudeste, vocês podem ter certeza, a maior parte está alocado nas grandes capitais. Então, um dos trabalhos, o qual a Connect Mix está engajado, é para que cada vez mais essa mídia ela possa ser democratizada. Inclusive, em algumas oportunidades, eu fui quase endemoniado por falar essa palavra de democratizar o acesso ao rádio. E eu não só acredito nisso, como eu acordo todos os dias, assim como mais de 40 pessoas ligadas diretamente à Connect Mix, todos os dias, quando a gente liga o computador, nós estamos iniciando a nossa jornada de trabalho, é justamente para democratizar o rádio. Trazer acesso ao rádio. Sabe aquela empresa que nunca anunciou em rádio, porque nunca teve oportunidade de minimamente enxergar o rádio? E quando eu falo enxergar o rádio, gente, muitas das vezes a gente fala, ouvir o rádio. Não, as pessoas precisam enxergar o rádio. E quando eu falo enxergar o rádio, não é uma videochamada ali dentro do estúdio, não é só isso. Enxergar o rádio é extrair dados do rádio, é conseguir gerir esses dados do rádio e entender que o rádio, sim, pode ser uma das melhores opções de investimento da sua publicidade. Isso é democratizar o rádio. Isso é democratizar o rádio. É dar acesso, é dar oportunidade. Sabe outra coisa que também é democratizar o rádio? É cada vez mais trazer a verba para o interior, que muitas das vezes é desconhecido. Tantas e quantas cidades no interior, elas são desconhecidas em grandes mídias nacionais. Boa parte das vezes a mídia ela é má distribuída por falta de informação, por não conhecer o rádio no interior. E aí eu tenho aqui que reconhecer o excelente, o brilhante trabalho que muitas associações de emissoras de rádio fazem. Aqui no estado de Santa Catarina, a CAERT, no estado do Paraná, a ERP, que inclusive está completando 50 anos. Parabéns aí para todo o pessoal da ERP, para todas as rádios do estado do Paraná, que inclusive está acontecendo, né, um encontro de rádios aí que finaliza hoje, lá no estado do Paraná, na cidade de Curitiba. A MIT no estado de Minas Gerais, assim como N outras associações que fazem um brilhante trabalho. Brilhante trabalho. Mas a iniciativa privada também precisa trazer acesso ao rádio, trazer essa informação. Então, contem conosco. O Connect Rádio ele tem esse viés de criar conexão com o rádio, mas, em paralelo a isso, todas as reuniões que nós fazemos com grandes agências de publicidade que já anunciam em rádio, nós reforçamos os dados do rádio. Assim como quando nós falamos com uma agência de marketing lá no interior do estado de Minas Gerais, assim como no interior do estado de São Paulo, e que são agências que nunca operaram em rádio, nós estamos carregando a bandeira do rádio e demonstrando esse valor. E não simplesmente o rádio como meio confiável, mas o rádio baseado em números, o rádio baseado em estratégia, o rádio baseado em auditagem, o rádio que consegue exportar um relatório para demonstrar o seu devido valor. E para fecharmos, 10 ações rápidas que a sua emissora poderia facilmente selecionar pelo menos 3. Não precisa fazer as 10. Façam pelo menos 3 dessas ações e comecem ainda hoje. 10 sugestões para vocês. Pacote multiponto. Além de vender o spot, vendam também uma menção. Isso é muito comum. Ah, não, mas isso eu já faço. Eu já vendo uma citação, eu já vendo uma menção, eu já vendo um flash ao vivo. Show! Mas você está vendendo uns cortes? Como assim um corte? Corte do seu conteúdo que foi ali para o dial, uma transmissão lá dentro do estúdio, que aí o seu radialista vai lá, ele vai pegar, o seu locutor vai pegar o celular lá, enquanto ele está falando no dial, ele está gravando um stories aqui, ele está fazendo um corte. E cria um post dentro do seu Instagram, direcionando para um link rastreável, que é o famoso UTM, para quem vem do marketing digital já está acostumado com isso, mas no rádio isso é muito incomum, né? Vamos desmistificar? Porque eu sei que tem rádio que provavelmente deve falar, gente, o Felipe fala muitas palavras técnicas dentro do Connect Rádio, tem coisa que a gente não está acostumado. UTM nada mais é do que um link rastreável. Sabe como é que você faz isso de graça, sem investir nenhum centavo? Entra no site bit.ly, bit.ly,
Reforço, bit.ly. No bit.ly, cria um cadastro lá gratuito para sua rádio, que você vai conseguir fazer um UTM. O que esse link criado lá dentro do bit.ly ele tem o potencial de fazer? Rastrear de onde está vindo essa informação, a quantidade de pessoas que acessaram esse link. Olha que maravilha! E é de graça. Agora, você quer trazer mais informação? Aí tem um modo pago lá dentro do Bitly. Gente, a ConnectMix não está ganhando nem um centavo para poder usar isso. Inclusive, nós utilizamos o plano gratuito do bit.ly e que nos ajuda bastante a entender se as pessoas estão acessando os links que nós estamos compartilhando aqui, tá? O bit.ly nada mais é do que um site que faz um encurtamento de qualquer outro site. Sabe o link do seu cliente, do Instagram do seu cliente? Ao invés de você colocar somente o arroba do seu cliente ou colocar um cupom de desconto rastreável, você vai criar um link encurtado disso. Pega o link lá. Vamos imaginar que seu cliente tem um e-commerce. Você vai pegar o link do e-commerce do seu cliente, ao invés de colocar ele, porque esse link você não consegue rastrear, você coloca lá no bit.ly e coloca lá. Você tem como você nomear. Então vai ficar bit.ly/agenda CMix, qualquer outra nomenclatura. No nosso caso aqui, a gente usa para o agenda-CMix para a gente saber as pessoas que estão fazendo o agendamento ali da homologação, da instalação do CMix. No seu caso, você coloca o nome da sua rádio, traça o nome do seu cliente. E todas as vezes que alguém clicar nesse link, ele é rastreável. Você consegue saber a quantidade de cliques que se teve lá. E olha o nosso funil começando a acontecer com o meio rádio. Você vai conseguir mapear o topo do funil. O topo do funil. Você vai conseguir saber quantas pessoas clicaram naquele seu link. E aí você consegue provar para o seu cliente que, olha aqui, ó, inclusive o bit.ly extrai relatórios disso e dashboard. Olha aqui, ó, as pessoas clicando. Olha aqui o topo de funil acontecendo para a sua campanha. O Zequinha vai achar isso o máximo. E eu tenho certeza que a rádio aí, concorrente de vocês, não está fazendo isso. Eu tenho certeza que não está fazendo. Agora, sabe qual é o melhor dos cenários? O seu concorrente também fazer. E sabe por quê? Porque aí não é uma particularidade só da sua emissora. Aí as pessoas começam a entender que o rádio ele está se transformando. O rádio ele literalmente está se baseando em dados, em estratégia, em quantidade. Segunda estratégia, quadro seriado. Pega lá 3, 5 minutos da sua programação, vira um podcast, cria esses cortes, suba isso aí para os shorts dentro do YouTube ou para o Reels dentro do Instagram. Terceira opção, faça um pitch com dado local, aí aqui para o comercial, né? Literalmente é um chamariz aí para o comercial. Faça um pitch diferenciado, não apresente simplesmente spot de citação testemunhal, traga dados. Quarta sugestão, promoção com call to action explícito, convertendo esse cara para um WhatsApp, para um site, para um cupom, e o melhor dos cenários, se for um WhatsApp, é um WhatsApp específico para vir para uma campanha da sua rádio. Ah, mas o meu cliente não vai criar um WhatsApp para campanha aqui do meu rádio. Quase que eu xingo aqui, respirei fundo. Gente, é R$30 um chip da Claro, da Vivo, da TIM, da Oi, qualquer operadora, acho que nem CTBC existe mais, né? Mas compra qualquer chip aí, investe R$30, entrega para o seu cliente, olha aqui, ó, cria um WhatsApp para ti, para a gente rastrear as campanhas aí do nosso rádio. R$30, não vai matar nenhuma rádio fazendo um investimento desse. YouTube, eu estava falando aqui no inglês, né? YouTube First. Todo programa gera 1 a 3 cortes semanais e coloca isso dentro do seu canal do YouTube. E já teve rádio lá no inicinho aqui do nosso Connect Rádio, que se manifestou aqui no chat. Ah, mas eu tenho menos de 100 seguidores. Ah, que legal que você tem menos de 100 seguidores. Pelo menos é mais do que zero, né? Zero é o pior dos cenários. Mas ainda assim, todo mundo começa com zero. Opa. Levanta a mão aí quem começou um canal no YouTube com mais de 0 seguidores. Eu não conheço. Se tiver, tem que ser estudado como um caso à parte. Mas todo mundo começa com 0. E do 0 começa a ter 2, 3, 10, 20, 30. O Connect Rádio é um grande case aqui para abordar para vocês. O nosso canal do YouTube da Connect Mix, né, o canal do YouTube, antes de ter o Connect Rádio, nós tínhamos lá 1, 2 novos vídeos ali por mês. Hoje nós estamos numa média de 4 vídeos por mês. Ou seja, nós estamos aumentando a quantidade de vídeos dentro do nosso YouTube. E nós não estamos patrocinando esse conteúdo. Nós não estamos distribuindo em massa esse nosso conteúdo.
Basta vocês pensarem, quantas vezes eu chamei vocês no WhatsApp para poder falar de Connect Rádio? Eu faço isso 2 vezes ali dentro do nosso grupo, da nossa comunidade, e eu só mando o link do Meet. De vez em quando eu mando até o link da gravação, né, ali para vocês. Mas e no e-mail? Eu acho que umas 3 vezes, em 1 ano e meio, eu distribuí e-mail falando do Connect Rádio, distribuindo vídeo. Organicamente, ou seja, sem fazer nenhum impulsionamento, sem fazer nenhum alarde, nós triplicamos o nosso canal no YouTube no último ano. Triplicamos. Triplicamos. Imagina esse movimento daqui 5 anos, daqui 10 anos. Ah, mas 5 anos, 10 anos, demora demais. Demora, né? Mas a sua rádio já está com 30, 40 anos aí de radiodifusão. Imagina se tivesse começado isso há 10 anos atrás, 15 anos atrás no YouTube. A realidade hoje seria diferente. Para as rádios que têm aplicativo, comecem a comercializar os pushes, as notificações. Tem pouca rádio aproveitando isso. E digo mais, hoje é barato de se fazer um aplicativo. Em realidades aí de no-code, low-code, flow-code, depois pesquisem sobre isso. Se vocês quiserem, a gente pode até abordar um conteúdo falando sobre isso para criar o site da sua rádio, para criar o aplicativo da sua rádio. Gente, em menos de 15 minutos isso já é possível, tá? Inclusive, constantemente eu entro em site de rádio que não tem nada. Quando eu falo nada, gente, é só a logo da rádio, player do streaming. Pelo amor de Deus, né? 7ª opção, relatórios quinzenais, veiculação, cliques, leads. O processo de monitoramento ele é muito importante. Se às vezes o seu cliente não tem um monitoramento, fazer a indicação da Connect Mix já vai trazer essa rastreabilidade. Lembrando que as campanhas que são auditadas dentro da sua rádio, você consegue monitorar isso em tempo real dentro da nossa plataforma. Mais uma vez, caixa alta, caps look aqui, ó. Tempo real. A sua rádio agora não tem mais um delay de 2 horas. Em tempo real, a checagem dos dados já está disponível para ti, tá? 8ª opção, parcerias locais com comércio, o setor de cultura, esporte. Comumente fazemos essas parcerias, né, com o meio cultural, com o meio social, mas com toda certeza, para sua rádio do interior que não está fazendo esse nível de parceria, está na hora de começar. Está na hora de começar. Ah, mas eu tenho pouco investimento. Gente, não necessariamente a sua rádio precisa pagar para ser um apoiador de um evento. Entra com um apoio institucional ali, com apoio de comunicação, faça essa divulgação, traga a diversificação do seu conteúdo. Para as grandes capitais, gente, isso aqui é uma via de regra. O rádio está presente nos principais eventos, o rádio está presente nos principais meios culturais. Então, explorem isso também dentro da sua realidade, independente se for na capital ou se for no interior. Penúltima opção, calendário comunitário, trabalhar a parte de serviços, as ações de rua, as rádios comerciais comumente já fazem isso, mas mora a oportunidade. Às vezes são poucas ações que estão sendo realizadas ali dentro do mês. Explorem isso. Imagina se todo dia tiver alguma ação social sendo realizada dentro da sua emissora. E por último, e não menos importante, digo mais, inclusive eu coloquei ela em destaque, grandão ali no finalzinho da página. Treino do time. Treino do time. E isso é importante não somente para a rádio, mas, gente, para toda e qualquer empresa. Um time desqualificado é a pior coisa que se pode obter como resultado dentro de uma empresa. Um time não treinado, desqualificado é a pior coisa. O Connect Rádio eu falo que é o primeiro degrau. Trazer as pessoas que operam contigo aí dentro da rádio, para dentro do Connect Rádio, é o primeiro degrau. E tem uma jornada gigante de estudo pela frente que vocês podem realizar. Por motivos óbvios, eu vou comentar mais uma vez, mas o canal da Connect Mix já é o maior canal de conteúdo no YouTube para rádio. E a gente começou ontem, 2024. Imagina lá em 2030 a força que nós vamos ter dentro desse Connect Rádio. E com esse viés de levar a informação, trazer o dado, trazer a estratégia, pensar junto com vocês, de vez em quando até xingar aqui um pouco, né, sobre a nossa realidade. Cada vez mais, tragam insights para a Connect Mix, para que a gente possa trazer novos e novos conteúdos aqui para vocês, novas e novas programações. E mais uma vez, finalizando então, parabenizar a todos. Hoje, Dia Nacional do Rádio, 25 de setembro, é o dia de comemorar.
de ligar para o concorrente e desejar um feliz Dia Nacional do Rádio. Eu não sou radialista. Eu não estou numa emissora de rádio, eu estou na Connect Mix. Mas imagina sua rádio entrar ao vivo na programação da outra emissora, desejando um feliz Dia Nacional do Rádio. Olha que legal. E imagina o seu concorrente estar escutando isso e antes de ti ligar na sua rádio e desejar um feliz Dia Nacional do Rádio. Então não perca a oportunidade, é dia de comemoração, é dia de felicidade. Literalmente 2025 passou-se a ser, né, reconhecido, né, dia 25 de setembro, como o Dia Nacional do Rádio. É um dia de celebração, é um dia para poder comemorar a radiodifusão aqui no Brasil. Feliz Dia do Rádio. Desejo a todos um excelente dia, uma excelente programação e bora faturar.